Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia. Hoje nós estamos fazendo algo excepcional. Primeiro, né? Algo que raramente fazemos. Teve a nossa convidada, a Márcia Castro, agora. Mais raro ainda, porque a Márcia já esteve aqui. É a primeira pessoa que a gente traz 2 vezes neste prestigioso programa. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia, Alberto. Eu vou cobrar dobrado, então, já que eu estou voltando. Márcia, a gente sempre grava na sexta-feira de manhã. Hoje, né, excepcionalmente, eu acho a primeira vez que a gente faz isso, aí o Eustáquio coordenou, a gente está gravando no iniciozinho da noite de sábado. Tem um lado bom nisso, que né, vai ao ar amanhã de manhã, né, quem está ouvindo a partir de 9 horas da manhã de domingo. Então, esperamos, né, que entre agora, né, 7 horas da noite de sábado e 9 horas da manhã de domingo, não aconteça nada tão impactante quanto aconteceu essa semana. Porra, algo que ninguém sabia que ia acontecer. Hoje saiu o bastidor, né, que foi aquele ex-deputado lá, Décio Lima, de Santa Catarina. Ele tinha aqueles sisteminhas de aviso no celular de como tramitavam os processos que diziam respeito a Lula no STF. E aí ele recebeu o aviso. Aí ele pegou e ligou para o Lula. Saiu um artigo hoje na época. E aí ligou para o Lula e falou. E o Lula disse, não, isso aí não é verdade, você está de brincadeira. É gozação da sua parte. Aí o Lula desligou, ouviu o negócio do Décio, ligou para o advogado dele, o Zanin. E aí o Zanin estava lendo a peça. O Zanin tinha recebido a mesma notificação, só que em vez de ligar para o Lula, baixou a peça lá, entrou na internet e foi ler a peça, a decisão do Fachin. E aí o Lula conversou com ele, etc., estou lendo aqui, e depois ligou para a Gleisi. Depois de falar com a Gleisi, foi a primeira pessoa que o Lula falou depois da decisão do Fachin, quem ligou para ele, foi o primeiro telefonema que ele recebeu, foi o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Está tudo isso hoje na época. Bom dia a todos. Márcia, eu sempre falo, você, quando veio aqui, Eustáquio, eu não lhe conhecia, né? Eustáquio, pesquisadora de Harvard, uma brasileira absolutamente respeitada, né? Numa universidade absolutamente respeitada, e de lá para cá, eu acho que você já vinha falando, mas de lá para cá você se tornou uma figura também muito presente na mídia dos Estados Unidos para falar de Brasil, New York Times, dentre outros jornais, né? E nós aqui no Brasil, segundo aquela música, né, que tinha pego lá do Jorge Benjó, deu no New York Times, né? Então a Márcia deu no New York Times. O que ela fala está lá, com uma relevância de sempre. Tudo bem com vocês aí, Márcia, Luciana, Eustáquio, Rocha? Ótimo. Tudo bem. Vamos então, começar. Alberto, só vou falar uma coisa dessa semana que você está falando, né? É o seguinte, nós estamos na pior semana da pandemia, né? Nunca se morreu tanta gente, 13 mil pessoas na semana, né? E para falar no 13, uma piada meio macraba aqui, né? O 13, né? O 13 do PT voltou para a mídia essa semana. Então, a semana começa lá com o voto do Fachin, né? E o discurso do Lula, que muda muito a conjuntura, mas num momento extremamente grave da pandemia, né? Que nunca se morreu tanto e nunca teve tantos casos, né? A média móvel da semana, como a gente está gravando no sábado à noite, a gente fecha a semana epidemiológica, né? Então, acabaram de sair os dados do Ministério da Saúde, que a média móvel de casos está a mais de 70 mil casos por dia, e a média móvel de mortes está em torno de 1.800 óbitos por dia, né? Então, assim, é um momento extremamente grave, né, da pandemia. E nós estamos completando um ano, né, nessa semana, que a OMS declarou que a Covid era uma pandemia, foi no dia 11 de março de 2020. Então, assim, é uma semana muito importante e eu fico muito feliz da Márcia estar aqui para a gente poder discutir isso tudo junto.
E se eu puder adicionar um detalhe, as pessoas precisam entender a magnitude do problema, né? Quer dizer, se você pega só a cidade de Manaus, em menos de 2 meses e meio, que hoje ainda é dia 13 de março, já são 36% a mais de mortes do que todos os meses do ano passado. Se você pega a Amazonas, do estado, são 16% a mais de mortes do que todo o ano passado. E no Brasil, é 1/3 do que aconteceu no passado, e são menos de 2 meses e meio. É muito sério. O jornal, inclusive, diz, né, que 22% das cidades tiveram mais mortos nesse curto período do que todo o ano passado. Então, de uma gravidade muito grande que a gente está vivendo, e que a gente não esperava, né? Isso eu queria perguntar, Márcia, havia alguma previsão de que, porque nós, assim, cidadãos comuns que estávamos vivendo, né, que a gente achava o seguinte, quando chegou setembro, outubro, a impressão que a gente tinha era que nós já íamos começar a voltar para a normalidade. Havia alguma previsão que a situação a CEP era previsível? É claro que não era previsível que aconteceria em Manaus, nas circunstâncias que aconteceram na África do Sul, mas, assim, era previsível que no final do ano, antes das vacinas, porque eu acho que isso também pegou até mesmo a estratégia do Bolsonaro de surpresa, né? Eu acho que pegou o governo, a impressão que a gente tem que o governo foi pego um pouco de surpresa por essa interceptação da CEPA, essa novidade que veio alastrar de uma maneira inacreditável. Até que ponto isso era previsível, assim? Então, Luciana, eu acho que antes mesmo do final do ano, se o governo tivesse ouvindo a ciência, ele não ficaria tão surpreso, porque começou a assustar muito a maneira como muita gente achou que a normalidade tinha voltado. Começou a se abrir muito e muito rápido. E a verdade é que a gente não tinha um percentual da população que tivesse sido infectado, um percentual muito alto, para a gente voltar ao que a gente estava vendo, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, as praias lotadas, os bares abarrotados de gente. Então, assim, veio o fim do ano, veio o carnaval, então foi uma sucessão de semanas em que as coisas estavam sendo feitas de forma errada, de certa parte, né, quer dizer, recebendo combustível vindo do topo, né, do governo federal, de que não usa máscara e por aí vai. A questão da cepa, veja bem, ela não é tão imprevisível, porque as cepas vão surgir, as variantes vão surgir exatamente onde você tem mais transmissão. Por quê? Porque o vírus começa a encontrar muita gente que já tem algum anticorpo, ele tem que se modificar para poder sobreviver. É essa a vida do vírus. Então, por que essas variantes apareceram na África do Sul, no Reino Unido, aqui nos Estados Unidos tem algumas também que apareceram, em Manaus, porque é exatamente onde você tem a transmissão muito alta, que, na verdade, a gente tem que se lembrar disso, ela não foi interrompida, né? Então, o que tinha que ter acontecido lá em final de setembro, outubro, quando a coisa realmente estava caindo? Aí é que você tem que fazer o que você não fez antes, né? Agora vamos tentar rastrear esses que estão acontecendo, vamos tentar continuar a isolar mais as pessoas que têm maior risco, mas não se fez nada, muito pelo contrário, a gente ainda fez menos, e as bobagens que estavam sendo disseminadas continuaram sendo disseminadas e tiveram outras novas. Então, assim, antes mesmo do fim do ano, a gente já estava, quem estava trabalhando com isso, já estava esperando que janeiro ia ser um mês péssimo. O que a gente não sabia é que ia vir uma variante que não só fez janeiro um mês preocupante, mas aí depois fevereiro e agora março, a coisa ficou fora de controle. E a P1 está espalhada pelo Brasil todo, né? Quer dizer, a gente continua sem uma vigilância genômica muito boa, para a gente saber exatamente onde é que está, qual é a prevalência. Então, assim, surpresa foi de ter acontecido como aconteceu, mas que todo mundo já estava esperando que o começo do ano ia ser muito ruim, só pelo comportamento humano e pela continuada falta de ação, acho que não foi tanta surpresa assim. Ou seja, o discurso da imunização por rebanho trazia o perigo da cepa.
Esse discurso é a coisa mais aberrante, eu acho que é um crime qualquer pessoa falar que isso é uma política de saúde pública, uma estratégia, porque o custo disso é altíssimo, são vidas humanas. Infelizmente, nesse governo, a vida humana, a perda da vida humana foi normalizada, né? Então... Nós estamos aí caminhando para o final do primeiro TRI, não é isso? Nós vimos aí, saiu o PIB do ano passado, né? Muito ruim. Todo mundo achava que o PIB do primeiro TRI poderia ter algum tipo de reação, tudo indica que será negativo. Então, quando a gente olha o primeiro TRI, pegando o que a Márcia e a Luciana falaram, quer dizer, o primeiro TRI muito ruim do ponto de vista da pandemia, Márcia, nós aqui, eu não sei com que frequência você vem ao Brasil, você tem vindo, porque tem esse problema de voo, receber gente de volta do Brasil. Eu não sei, no seu caso, dado a posição que você ocupa, se você tem vindo ao Brasil, porque recentemente a vida é normal no Brasil. Agora é que andou mudando, mas você andava, né, nos lugares, vida normal, simplesmente normal. Né? Comércio, ruas cheias, engarrafamentos, né? O que tinha de diferente? Você entrar numa loja de máscara, entrar no local fechado de máscara, só isso, né? Álcool em gel, mais nada, entendeu? Então a gente olha o primeiro TRI, uma catástrofe em termos humanitários no Brasil, de saúde pública, uma catástrofe. Em termos econômicos, tudo indica, vão sair os dados, né? Só que agora, no final do primeiro TRI, veio essa notícia da habilitação de Lula para disputar a eleição presidencial de 2022, que aí é o inverso da catástrofe, quer dizer, o clima mudou. Essa habilitação foi uma surpresa para todo mundo, quer dizer, isso apareceu na segunda-feira, né, uma decisão que ninguém esperava. Na terça-feira ele iria discursar, acabou não discursando, o Rocha esteve com ele, seria até interessante o Rocha comentar isso, o Rocha esteve com ele na terça, na segunda turma, houve essa coisa da suspeição de Moro, que caminhou e vai continuar caminhando, mas o fato é que na quarta-feira Lula fez um discurso que aumentou, né, e deu continuidade a essa boa notícia, né? Boa notícia dele poder disputar a eleição presidencial do ano que vem. Não vai se colocar agora, nenhum político se colocaria agora. Não faz o papel do político é não se colocar agora, ele tem que deixar o espaço político, as acomodações políticas acontecerem. Mas o fato é que na quarta-feira o discurso dele aumentou em muito a decisão do Fachin, né? Aumentou em muito e as repercussões vêm sendo sentidas até agora, né? E é um fio de esperança. O Eustáquio vem chamando a atenção, ele conferiu um pouco de racionalidade. Há algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Bolsonaro usou máscara, falou bem das vacinas, né? Ainda que tenha mantido a sua fala contra o lockdown, né? Mas esses temas agora, nesse momento, começam a se misturar, ou estão misturados no Brasil, né? Candidatura de Lula, né? Essa semana, ontem, anteontem, sei lá, a Lula negociou e conseguiu mais vacina para o Brasil, conversou com o presidente chinês, conversou com a Rússia, enfim, levantando a bola aí, né, para também Rocha, aí, a gente fazer essa discussão, talvez, por um períodozinho aqui desse nosso programa, meio misturada, política e pandemia, né? Eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso, acho que depois o Rocha vai falar muito mais, mas eu acho que a gente tem, digamos assim, 3 momentos do nosso presidente, né? Quer dizer, o primeiro em que ele tinha o total suporte das bobagens que o Trump falava. Então, ele tinha um buddy, tinha um colega, falavam a mesma coisa. Quando o Trump sai, ele fica meio isolado, assim, mas continua com o mesmo discurso, mas sem ter um colega para apoiar. De repente, chega o Lula. E aí o cenário muda totalmente. Então, não só ele não tem mais um amigo para dar suporte, ele agora tem uma pessoa que começa a colocar medo, nitidamente. Então, começa a aparecer com máscara, começa esse esforço em tentar comprar mais vacina, mas o que eu acho curioso nessa história, quer dizer, curioso não, mas o que a gente tem que ressaltar é que até na hora de mudar o posicionamento, tem coisa sendo feita errada, né? Então, veja, que um dos filhos dele, eu nunca sei quem é quem, mas um dos filhos dele pega o Zé Gotinha e bota uma arma, gente, sabe? Então, assim, até na hora de você querer dizer que você apoia a vacina, tiro pela culatra é uma péssima expressão, não, porque é a arma, mas assim, o Zé Gotinha é uma imagem para criança,
Nem que mundo que você bota um personagem infantil segurando uma arma. Então, mas é muito curioso de ver o que vai acontecer daqui para frente, porque ele perdeu o grande amigo dele, que tem o mesmo discurso, e ele agora tem um inimigo que ele tem medo. Todo mundo sabe disso, né? É aquela coisa, bota os dois debatendo, ele não vai. Vai ter que ter outra facada, né? Porque ele não vai, entendeu? Então, assim, eu acho que o cenário agora é diferente. Eu espero que leve a mais mudanças que sejam positivas, né? Tem muita gente que fala agora já é tarde, nunca é tarde, porque se a gente conseguir salvar algumas vidas, sempre é tempo de salvar a vida. Mas eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer, porque nitidamente a postura está mudando em função da ameaça. O negócio do Zé Gotinha, só para a imagem, ele primeiro postou, foi o Eduardo Bolsonaro, postou a seguinte frase: agora a nossa arma é a vacina. Aí foi criticado e tirou agora, a nossa arma é a vacina, mas manteve a imagem. Né? E essa coisa do Lula, a repercussão do Lula, hoje, sábado, ele se vacinou. Né? E a foto dele se vacinada, sei lá, a primeira dose, enfim, eu acho que a Coronavac, está circulando na internet. Né? Então você vê um líder, né, importantíssimo, a gente está vendo todos os acontecimentos dessa semana, se vacinou. Então muita gente vai ver a foto e vai dizer, beleza, eu também quero me vacinar. Vai ajudar, enfim, ajuda sempre. Não me surpreenderia se o Bolsonaro agora resolvesse vacinar e mostrar a foto também. Não vai me surpreender nem um pouco. Talvez ele tome advento, mas ele é capaz de se vacinar. Ele já mostrou a foto da mãe dele vacinando. É verdade, é verdade. Rocha, e essa semana aí para você? Contato que você teve? Nós tínhamos a expectativa de que o julgamento do HC da suspeição ocorresse agora, já estava ensaiado para ocorrer, e o Lula submergiu, nesse período todo ele praticamente não apareceu, não deu declaração nenhuma, você não teve imagem do Lula nesse período, ele estava aguardando, inclusive fez recentemente uma viagem até Cuba, que foi para dar uma saída também, ele tinha um compromisso com o Oliver Stone, que está fazendo um documentário sobre ele, e se encontraram, ele aproveitou, foi para Cuba, e estava quieto, esperando o julgamento do HC da suspeição. A Lava Jato foi perdendo a narrativa, né? Porque essa estratégia da defesa do Cristiano Zanin, de toda segunda-feira, todo dia de manhã, protocolar uma petição lá no Supremo, com trechos dos diálogos, né, dos memes havidos entre os procuradores, aquilo virou um problema para todos, né, porque todo dia de manhã tinha uma conversa esquisita do Dallagnol com os procuradores, falando do Moro, falando de ministro do Supremo, e essa coisa foi evoluindo, e o pessoal da Lava Jato começou a entrar em pânico, né? Eles tinham que dar uma resposta. E aí eu acredito, a avaliação que eu faço é que o Fachin resolveu, ele já vinha dando entrevistas na Rede Globo, aparecendo, falando, né, que era necessário preservar a Lava Jato, que não era correto acabar com a Lava Jato, demonizar a Lava Jato, e ele, quando chegou na semana que ele viu que, de fato, o Gilmar ia levar o HC da suspeição para a turma, ele procurou alguma coisa para impedir que isso acontecesse. A coisa que ele encontrou foi um HC que estava lá, já há um ano e pouco, com um embargo de declaração perdido lá nos escaninhos do gabinete dele. Ele resgatou isso e bolou aquela decisão. Né? Uma coisa assim, do ponto de vista técnico, jurídico, é um troço exótico. Você criar uma situação daquele volume no âmbito de um embargo de declaração, que é um recurso que tem no direito para você suprir dúvida, contradição. Raramente o embargo de declaração redunda na mudança do entendimento da decisão do relator ou do órgão julgador. Então, ele dá essa decisão na sexta-feira, né? Essa decisão foi na sexta-feira, a previsão era que o Gilmar levasse na terça, e na decisão dele, eu quando vi, fiquei em dúvida, porque normalmente quando você está num ambiente colegiado, você troca ideia, né? Troca pelo menos impressões com os teus pares do colegiado. Você não faz
coisa sozinho, tendo arroba. O hábito, inclusive, dos magistrados que participam de colegiado, de mandar o voto antes para os outros, para que eles examinem, porque vai ter um debate e as pessoas precisam ficar sabendo o que vai acontecer no julgamento. E eu achei que ele tivesse feito isso, né, porque ele tem um detalhe muito sério na decisão dele, dois, aliás. Primeiro, que ele é um detalhe importante, que vai ter repercussão, que na decisão dele ele desafeta esse HC do plenário. Esse HC estava com um embargo de declaração para ele, mas estava afetado para o plenário. Então, a primeira parte da decisão dele, ele dizendo que desafetava, tirava o HC do plenário. E na parte final da decisão dele, ele coloca expressamente quais os outros HCs, quais os outros processos que tinham perdido objeto, né? Então, significa dizer o seguinte, eu sou relator de um HC, né? O Eustáquio é relator de outro, nós estamos aí com a Luciana na mesma turma, né? Está aqui a turma, e aí eu coloco na decisão que eu profiro no meu HC, que o HC do Eustáquio perdeu o objeto. Entendeu? Isso é uma coisa, né? Quem tem que dizer se perdeu o objeto ou não é o relator, né? Eu decido aqui, escrevo a minha decisão e decido, certo? E aí o Eustáquio vai examinar a minha decisão e vai dizer se o HC que está com ele perdeu ou não o objeto. Certo? Então, ele avançou demais, né? É até deselegante isso. E a reação do Gilmar foi forte, né? Porque isso criou uma confusão imensa no sábado, no domingo, na segunda-feira, confusão, né? E eu até fui para São Paulo, passei o dia inteiro lá com o presidente, trocando ideia, conversando, trocando as impressões. Ele extremamente leve, né? Sim, parecia uma folha de tão leve que ele estava, bem-humorado, né, e preparando o discurso, né, a entrevista coletiva que tinha sido convocada para terça-feira, e que depois foi cancelada e transferida para quarta, porque, de fato, o Gilmar anunciou que ia colocar o julgamento do HC da suspeição em pauta. Isso vai ter desdobramentos ainda, mas o fato é o seguinte... estando lá com ele o dia todo, conversando, batendo papo, a gente vai rememorando o período da prisão dele aqui, né? Certo? E tem detalhes assim que, quando o Lula veio preso para cá, certo? Havia já em curso, assim, comandado, capitaneado pela Rede Globo, um discurso de que o PT estava ultrapassado, o Lula estava ultrapassado, né? E não saía mais nada do PT na Globo News, em lugar nenhum, né? Havia um boicote, as figuras do PT não eram convocadas para nada. A Gleisi, presidente do maior partido da oposição e um dos maiores partidos do Brasil, não era chamada para nada nesses espaços, né? Um dia alguém reclamou, houve uma reclamação mais geral assim, e chamaram o Haddad para a Globo News. Mas, de fato, havia um boicote. Aí o Lula é preso. E aí é o seguinte, há um silêncio, como que um pacto do esquecimento em relação ao Lula. Certo? O Lula recebeu aqui em Curitiba, durante o período da prisão dele, as maiores lideranças intelectuais, políticas, artísticas do Brasil e do mundo, de gente da Europa, dos Estados Unidos. O Noam Chomsky veio a Curitiba visitar o Lula. E você não viu uma linha na grande mídia a respeito disso. Eles saíam da visita com o Lula, davam uma entrevista ali na porta da Polícia Federal e nada na grande imprensa. Só quem divulgava isso era a mídia alternativa. Então havia, de fato, uma coisa para sepultar, né, para fazer esquecer o Lula. E essa narrativa de que o Lula estava ultrapassado, acabou, o PT estava perdido, desorientado, essa coisa veio vindo, né, o ano todo. O Lula foi solto, né, e lógico, não pôde falar, não pôde ter a liberdade que tinha que ter, porque estava lá com aquela espada na cabeça, que na semana seguinte podia julgar aquilo e ele ser preso novamente, né? E nesse período, nós tivemos uma hora que veio uma conversa de que ia ter golpe de Estado, de que os militares iam intervir, de que ia ter golpe, e aí surgiram narrativas de montar uma frente ampla no Brasil, né? Inclusive, surgiram 3 abaixo-assinados, né? Um deles foi assinado pelo Carlos Fernando, que era ex-procurador da Lava Jato. E o Lula se recusou a assinar.
né? O Haddad acabou assinando um deles, mas o Lula se recusou, ele foi muito criticado, né, porque não assinou os abaixo-assinados da Frente Ampla, né? E por que ele não assinou? Porque era o seguinte, eu assino abaixo-assinado se colocar no abaixo-assinado que nós vamos voltar com a reforma trabalhista, vamos impedir a privatização do sistema da Petrobras, ou seja, vamos acabar com o teto de gastos, vamos acabar com essa política que está matando o povo, e as pessoas, ele não, mas as pessoas mais próximas dele dizem o seguinte, tem que colocar na ponta da pauta, certo? O problema, nós estamos lutando por democracia, um dos primeiros itens é a condenação da perseguição judicial que o Lula é objeto, né? Nós temos que anular essa condenação do Lula e libertar o Lula, para que ele possa participar da vida democrática. Senão, que democracia é essa que nós queremos? Se nós vamos aceitar esse tipo de coisa, o que a Lava Jato fez com o Lula, e vamos esquecer, deixar o Lula de lado, em nome do quê? Né? E aí ele não assinou, certo? E aí foi muito criticado, muito criticado. E agora com esse evento aí, com essa saída dele no discurso, quando ele faz o discurso que acende uma chama no país inteiro, né? Parece que pôs fogo em quem é a favor e nas pessoas que estavam olhando como espectadores, mostra que é o seguinte, não tem como você fazer frente ampla no Brasil querendo deixar o Lula de fora, porque quem fala com o povo é o Lula. Né? Na oposição... Rocha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Lula saiu da prisão, o discurso que ele fez, o pessoal criticou muito que foi um discurso raivoso, né? E assim, pouco agregador. E o discurso de quarta-feira foi um discurso completamente diferente, né? Completamente diferente e tal. O que você vê aí, como é que você explica esses dois momentos? Isso é pensado, Eustáquio. O Lula é assim, ele costuma dizer o seguinte, você não toma decisão com 40 graus de febre. Né? Então, aquele discurso, quando ele saiu da prisão, era o discurso da campanha eleitoral do Haddad, radical, né? Porque falando para a base, né? Porque ali era a disputa de o PT ter 30% e ir para o segundo turno, né? E perder, se tivesse que perder, por pouco. Né? Essa era a estratégia. Quando termina esse episódio, o Lula continua com o discurso radical. Por quê? Porque ele estava enfrentando a Lava Jato. Ele estava enfrentando o Moro, estava enfrentando a Rede Globo, cujo o objetivo era matar o Lula politicamente. Então ele pesava e era radical. Quando ele saiu xingando todo mundo, né? Porque era necessário fazer isso, para manter a unidade da base dele na sociedade. Né? O Fachin vai e pinça, tira o Lula da Lava Jato. Quando o Fachin faz isso, o Lula fala, bom, agora, ele até fala isso no discurso dele, a Lava Jato já não é um problema meu. Não é um assunto meu. Aí você vai ter outro Lula, né? Ele vai começar a falar para além da base, né? Para além da base, que é o que ele vai fazer daqui para frente. Então, o que muda é isso. Aquele discurso lá era um discurso necessário para manter a consistência da base social do PT e do Lula. Agora, isso já não é mais necessário. Então, você vai ter agora um Lula, certo? Parecido com aquele Lula do governo. O Lula conversa com todo mundo, conciliador e tal. É por aí que ele vai agora. Né? E isso desmonta por completo essa narrativa do centro e da Rede Globo de que o PT é extremo, de que o PT está perdido, está se acabando, o Lula está acabado. Isso acaba agora. Isso morreu, malogrou por completo esse discurso. Tanto que a Globo agora está pondo o Lula, a imagem do Lula, os discursos dele. Não tem como não fazer isso mais, porque não tem como você vender a ideia de que o Lula é um radical, um xiita. Ele não é, nunca foi. Inclusive, eu não sei se vocês viram, saiu a notícia, eu acho que aquele jornalista Anselmo Góes teve acesso aos dados do Ibope, o Jornal Nacional que divulgou o discurso do Lula teve um pico de audiência como não havia ocorrido antes. Explodiu a audiência naquela noite ali. Né? Então, até as pessoas brincaram nas redes sociais, dizendo, olha, a Globo vai ficar tão amigável com relação ao Lula que vai convidar para ele substituir o William Bonner, porque aí vai aumentar a audiência do Jornal Nacional. Mas, enfim, é isso, Eustáquio, muda isso. O Lula era um Lula radical porque era necessário. Ele estava preso, sendo caçado, ele tinha que reagir radicalmente. Né? Agora, quando acaba isso, ele volta a ser aquele Lula, né, da conversa. O cara que negociou a vida inteira. Quando era sindicalista, ia para a mesa negociar com o patrão. Quando foi governo, conversou com todo mundo. Ele fala isso no discurso dele. Né? É isso.
Agora, olha aqui, a gente tem um time ótimo aqui, porque a Márcia... Ô, Márcia, uma pergunta... Saiu nessa semana, e como eu disse, esses assuntos estão entremeados, eu depois queria que o Eustáquio comentasse um pouquinho sobre a economia, né, porque a pandemia está tendo um impacto brutal e negativo na pandemia. Mas, ô Márcia, saiu uma capa de valor, do jornal Valor Econômico, não me lembro, nessa última uma semana, duas, né, dizendo que há uma previsão do Ministério da Saúde de 3 mil mortos por dia, né? Eu fico pensando, né, se essa previsão é uma previsão que tem a precisão, que é muito grande, das previsões demográficas, que são coisas muito amarradas, uma vez que você entra, né, aquela coisa, uma vez que você entra pelo cano, você só sai depois que o cano acaba, e isso torna a previsão muito difícil de não se realizar. Qual a sua previsão, como é que você analisa esta previsão de 3 mil mortos por dia no Brasil em breve? Então, eu te confesso que eu não sei como é que o Ministério fez essa previsão, porque assim, o Ministério não tem o corpo técnico para, por exemplo, usar a modelagem, não tem, entendeu? Então, assim, eu não sei de onde veio esse número que o Ministério trouxe. E eu acho que, de fato, o que o Ministério tinha que estar fazendo era divulgar medidas para tentar evitar que chegasse a 3 mil, né? Quer dizer, não entendo muito bem. É difícil prever, quer dizer, eu não gosto muito de ficar falando em número, né? Eu acho que tudo vai depender de quanto que a P1 está prevalente em outros estados. Tem um estudo da Fiocruz que foi lançado, dos 8 estados investigados, em 6 a P1 já é mais do que 50% das cepas que estão circulando. E o que a gente está vendo é que ela leva a reinfecção. E tem muito jovem também que está ficando em UTI e fica internado mais tempo. Então, assim, se essa variante realmente se espalhar do jeito que a gente espera, a gente ainda vai ter aumento de morte por algum tempo até que a coisa comece a cair. Quantos? Não sei, quer dizer, eu ainda não vi nenhuma estimativa de modelagem matemática que tente levar isso adiante, até porque a melhor modelagem seria detalhada por estado, porque eu também questiono muito essas modelagem para o Brasil. O que significa modelagem para o Brasil? A não ser que você inclua uma rede de conexões entre os estados, eu não sei nem como interpretar aquele número. O Brasil tem múltiplas pandemias com características diferentes, padrões de difusão espacial diferentes. A gente está analisando isso agora, então não dá para você gerar um modelo e dizer o que vai acontecer, entendeu? Agora, diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu ouvi uma manifestação de uma pessoa, o prefeito de Curitiba decretou o lockdown, tem muita gente aqui querendo matar o prefeito, né? Por incrível que pareça, tem gente que acha que não tem que ter lockdown, e não é pouca gente, né? E aí, um médico falando, o exemplo que ele deu aqui, por exemplo, União da Vitória, tá? É uma cidade que tem o índice comparado com Curitiba, é uma cidade bem menor, deve ter lá 50, 40 mil habitantes, e ele compara com Curitiba. Curitiba tem mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, você fazer controle de pandemia numa cidade como Curitiba e fazer como União da Vitória muda muito. Então, você tem sempre uma diferença grande das capitais para as cidades do interior. Né? Lógico, o impacto da pandemia numa capital que tem muita gente, o ônibus lotado o tempo todo, né? E na cidade do interior quase que não acontece isso. Né? Isso veio sendo assim. E teve também um detalhe, a gente teve as aglomerações de final do ano e tal, de Natal, essa coisa toda, mas tem um negócio que eu fico curioso e gosto de perguntar, que é essa coisa da cloroquina e da ivermectina. As pessoas foram estimuladas a tomar isso como um tratamento precoce. E a dúvida que eu tenho é se isso não levou as pessoas a relaxarem, acharem que, porque estou tomando a ivermectina e a cloroquina, eu posso circular. E aí enche os bares, né? E o resultado é isso que estamos assistindo aqui. Rocha, essa pergunta é ótima, e, na verdade, tem um trabalho feito em Manaus, que foi uma
uma pesquisa, então eles recrutaram pessoas, foi uma amostra, o que a gente chama uma amostra de conveniência, então recrutaram as pessoas online, e o que eles mostram nesse estudo é que as pessoas que tomaram cloroquina como tratamento precoce, elas na verdade têm um risco maior de infecção do que aquelas que não tomaram. E a hipótese é exatamente essa, é essa falsa sensação de que você está protegido. Então, essas pessoas relaxam no comportamento, não usam máscara. Então, a sua observação é absolutamente correta. A gente não tem dimensão de como que isso aconteceu por outras áreas do Brasil que teve essa coisa. A gente tem áreas, infelizmente, a gente tem médicos que até hoje promovem o uso da cloroquina. Não dá para entender, né? Quer dizer, se a gente tivesse uma associação, eu acho que a Associação Brasileira de Medicina devia caçar a licença de uma pessoa como essa, que continua promovendo o uso de um medicamento que não é eficaz. Então, a gente não sabe, no país inteiro, qual foi a magnitude do estrago de se promover o uso de um medicamento que não é eficaz. Mas, certamente, a gente já tem um trabalho mostrando muito claro o aumento no risco da infecção entre pessoas que tomaram medicamento. E é exatamente isso, estou protegido, posso aproveitar. Deixa eu aproveitar essa questão de perguntar outra coisa, é o seguinte, eu vi um trabalho seu lá para São Paulo, junto com vários outros colegas, que analisa por cor e raça, né, e as diferenças, né, e o que me chamou muita atenção é que a gente já sabe isso, né, a população parda, a população negra tem um risco maior do que a população branca. Mas o que me chamou a atenção é que a população amarela, né, quer dizer, os asiáticos, que tiveram menor risco. E a gente sabe, quando vê no mundo, que essa pandemia está dividida claramente entre dois hemisférios, né? O hemisfério oriental ele tem muito menos casos e mortes, etc., do que o hemisfério ocidental. Então, aproveitando, dizer, aí, assim, dentro do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, né, por que você vê que os asiáticos, dentro de São Paulo, eles têm um risco menor, estão contagiando menos e morrendo menos? Então, a pergunta é ótima, Taquinho. O que acontece? Parece que esse mesmo efeito já foi observado para outras doenças, também em São Paulo. E uma das hipóteses é um efeito cultural. Então, por exemplo, eles ficam mais em casa. Teve muito asiático que morreu em casa, e isso é uma coisa que a gente não entende muito bem até hoje, se todas essas mortes no domicílio estão sendo contadas ou não. Mas a explicação mais viável é essa. É a coisa de permanecer mais em casa, permanecer mais com a família, procurar menos o hospital e a alta chance de você ter tido mortes no domicílio que sabe-se lá se elas foram contadas ou não. Isso que o Alberto gosta de falar da filosofia confucionista, né? Porque o confucionismo ele é uma coisa mais coletiva, ele respeita a família, o Estado e etc, etc. Então, pode estar acontecendo isso, né? Que o pessoal tem mais disciplina, né, do que o ocidental tradicional, e principalmente esse ocidental aí bolsonarista que acha que pode fazer tudo que quiser, que cada um é dono da sua vida e não se importa com ninguém. Um autor brasileiro, acho que ele está em Yale, da área de ciência política, ele fez um paper logo no início da pandemia, no ano passado, tá? Junto com outro cientista político, e eles compararam as reações dos ocidentais, dos países ocidentais, dos governos, com os orientais. E aí analisaram 3 medidas, se eu não me engano, eram 3 medidas de restrição. Fechar escola, né? Então eles pegaram e analisaram o seguinte: qual era o dia do primeiro caso e quando fechava a escola? Tá? Fechar locais de trabalho e depois fazer o lockdown. Tá? A velocidade de fechar a escola foi muito semelhante nos países ocidentais e orientais. Porém, fechar trabalho e lockdown, os ocidentais foram muito mais lentos. Tá? E isso daí, enfim, você nunca vai ter ao certo do ponto de vista rigorosamente científico, mas isso daí provavelmente é a ideologia nossa, quer dizer, a ideologia da liberdade individual. É mais custoso para um governo ocidental, qualquer que seja ele, ir contra a demanda por liberdade individual, né, que é algo muito enraizado na nossa mentalidade, eu digo Europa e Américas, né, do que no Oriente, em que a liberdade individual ela não é um valor tão
né, tão supremo como é para o Ocidente. Tá? Então tem esse paper que é muito interessante, as reações de todos os países. Né? Eu acho que os governantes enfrentam a sociedade. Eu não sei se vocês andaram caminhando nessa direção em termos de pesquisa, mas do tipo, eu acho que no Brasil, você pega, eu não sei se vocês estão notando isso, tá? Esses últimos 2 ou 3 dias, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, tentou fechar a partir de 5 horas da tarde e chegou a decretar isso, não conseguiu, porque a resistência é imensa. Mas São Paulo é mais viável. São Paulo, né, é um outro ambiente cultural, não estou dizendo que esteja acontecendo da água para o vinho em termos de diferença, mas você vê São Paulo mais parado do que você vê o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sábado, né, dia de praia, normal. Sábado, dia 13 de março, dia de praia. São Paulo, as praias estão fechadas. Então, Santos não tinha ninguém na praia. Então, no mesmo país, diferenças entre regiões, entre 2 estados vizinhos, muito grandes. Pois é, e aí eu acho que se a gente tivesse desde o começo uma mensagem correta, única, para que as pessoas entendessem que é o seguinte, se a gente fechar tudo de verdade, né, a gente consegue controlar mais rápido e vai conseguir começar a reabrir aos pouquinhos também mais rápido. Mas essa mensagem nunca foi passada. Então, qualquer tentativa de fechar alguma coisa, é isso, vai quebrar a economia, vai fazer não sei o quê. Então, assim, no começo, tinha que ser as duas coisas juntas em paralelo. Você dá o auxílio, as pessoas vão precisar do auxílio emergencial, ainda mais num país como o Brasil, desigual como o Brasil, e você fecha rápido. Aí você consegue conter de tal forma que os hospitais não quebraram, e agora você vem com as outras medidas, vamos tentar rastrear, ou seja, conter, você não vai levar a zero, mas você vai conter até chegar a vacina, você vacina rápido, né, o maior número de pessoas no menor tempo possível, aí você consegue resolver. O que a gente faz? A gente não faz isso no começo, começa aquela batalha, fecha sem o auxílio, aí vem o auxílio, aí para de dar o auxílio, aí abre tudo, é tudo desencontrado. E pior, cada lugar faz no momento de uma forma diferente. Então, quando eu fecho, o outro aqui começou a abrir. As pessoas estão circulando, então não adianta, é tudo desencontrado. Então, se você só pensar na mobilidade das pessoas, que a mobilidade não parou, esse desencontro do que abre, do que fecha aonde, você já tem um mecanismo de propagação da doença. Márcia, você acabou de dar uma ideia para Lula. Né? Por que Lula não faz uma articulação? Ele não é o presidente da República, mas ele é respeitado por todo mundo no mundo político. A gente acabou de ver essa semana. Por que ele não faz uma articulação informal, conversando com todos os governadores de estado, para que os governadores fechem juntos? Ele poderia fazer isso. Olha, o que eu digo é o seguinte, quanto mais a gente tiver pessoas que têm, pessoas que são confiáveis, né? Quer dizer, essa coisa da confiança é fundamental. Quanto mais a gente tiver pessoas que articulem, que tragam a informação correta e que tentem fazer com que as coisas aconteçam ao mesmo tempo, né, da forma que tem que acontecer, melhor. Quanto mais a gente tiver mensagens que a vacina funciona, melhor. Agora, a gente precisa do auxílio emergencial, né, quer dizer, tem gente que perdeu o negócio que tinha, perdeu a fonte de renda, né? Agora, o que a gente não pode ter é, por exemplo, o BRT lá no Rio de Janeiro do jeito que está, as pessoas viajando com a cara enfiada na porta do ônibus. Aí não dá, o que adianta as pessoas naquele ônibus usarem máscara? Hoje eu estava olhando, a Luciana tem que falar, hein? Depois eu falo, fala que eu vou falar. Hoje eu estava olhando o seguinte, as pessoas aqui em Curitiba se manifestando, os comerciantes, contra o lockdown. Aí eu publiquei lá no meu Twitter, olha, não é o lockdown o inimigo, não tem que brigar com o lockdown, tem que brigar para ter as desonerações. Por exemplo, você pode ter prorrogação, redução de aluguel, prorrogação dos boletos, suspensão da cobrança de água, luz, gás, né, para aliviar o pequeno comerciante e criar a prefeitura, o Estado, a União, criar linhas de crédito de apoio, né, de repente suspensão do contrato de trabalho com a União pagando alguma coisa para essas pessoas, para que elas fiquem em casa, né, porque o argumento é o seguinte, mas se a pessoa ficar em casa, ela não tem como se manter. Bom, então ela vai sair, vai se suicidar e vai matar os outros. Né? Então, é uma esquizofrenia o que está acontecendo.
E agora pegando, porque dá vontade de fazer igual conversa de WhatsApp, pegar a conversa de cada um e respondendo assim, porque rodou tanta coisa que eu fico querendo falar de tudo. Mas eu queria voltar num ponto sobre o comportamento do Biden, né? Porque quando você faz lá no início, houve 3 momentos muito claros do Bolsonaro. Quando ele perde o Trump, ele também ganha um inimigo, um discurso oposicionista, né? E que com uma tendência clara de dar uma unidade, uma orientação única para os Estados Unidos, pedindo às pessoas que temporariamente todos usem as máscaras, né? Então você tenta dar um guia e ao que tudo indica, parece está surtindo efeito, né? Juntamente com a vacina e com tudo mais, essa mudança de atitude parece estar surtindo efeito. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, como é que você percebe nos Estados Unidos, né, no cotidiano das pessoas, essa mudança de orientação, né? Porque, assim, o Eustáquio fala muito bem dessa divisão do Oriente e do Ocidente, eu também fico atenta para essa orientação Norte-Sul, né? Como é que vai acontecer esse processo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, e só dando um exemplo dessa coisa dos japoneses, uma curiosidade, em fevereiro do ano passado, eu fui para os Estados Unidos, era dia 10, era um voo para Washington, e, por alguma conexão, o voo foi lotado de asiáticos. Todos, em 10 de fevereiro, já usavam no voo do Brasil para Washington a máscara. Todos. E nós, todos sem máscara. Eles todos com máscara. E depois eu passei um tempo em Washington e fui uma semana depois para Filadélfia. Eu fui de trem. Não tinha uma pessoa de máscara. E depois foi dito que na Filadélfia já começava a ter os primeiros casos dos Estados Unidos ali em fevereiro. Ou seja, você tem esse processo, uma mudança de orientação e essa importância. E dentro de um trem, todo mundo com tudo fechado, né? Eu mesmo peguei gripe, precisei fazer esse exame e, de fato, fiquei gripada, tive que tomar todos os medicamentos, quase que não vou, fiquei morrendo de medo de ser Covid, eu não consegui voltar depois. Mas, então, isso é uma coisa que chama atenção para a gente. Queria ouvir um pouco como que ficou, como é que você vê essa orientação, essa diferença de orientação e o efeito disso para a economia, porque aqui a gente tem um discurso muito de que são coisas contraditórias, e, na verdade, elas confluem, só vai haver mudança de uma coisa quando houver de outra, né? Então, Márcia, deixa eu só completar uma coisa, que é o seguinte, porque hoje à noite eu tô acabando de escrever um artigo que vai ser, no domingo, vai estar disponível, vou fazer propaganda, tá, Alberto? Vai estar disponível no Colabora, tratando dessa questão, mas os Estados Unidos, quer dizer, essa semana foi aprovado o pacote de 1,9 trilhões de dólares, né? Quer dizer, o Biden entrou, mudou totalmente a orientação, o número de casos estava perto de 300 mil, agora está 60 mil, né? Uma diminuição fantástica, o número de mortes estava 2.500 ou mais, agora está em 1.200, 1.300, por aí. Então, assim, claro que também está terminando o verão, né? Então, tem esse ciclo climático aí que ajuda, mas a orientação do Biden foi muito clara, né? Colocar máscara. O verão não, o inverno, né? O inverno. Está terminando o inverno lá. Agora, em termos econômicos, é isso que eu queria ver com a Márcia também, porque assim, o plano do Biden é que até 4 de julho, né, independente dos Estados Unidos, as coisas voltem mais ou menos na normalidade, né? Então, assim, vai diminuir muito os casos, vai diminuir muitas mortes, e a economia voltando, crescendo. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, o setor financeiro dos Estados Unidos está prevendo, no mínimo, 7% de crescimento do PIB, mas já tem gente falando em 9%. Isso significa que já tem gente falando o seguinte, que pela primeira vez em 40 anos, os Estados Unidos vai crescer mais do que a China. Isso tem 4 décadas que não acontece, né? Pode ser que aconteça, porque o plano do governo da China é 6%.
pode ser que a China cresça mais. Então, e a gente aqui, ao contrário do que o Alberto falou, a gente está caminhando para uma nova recessão, porque o primeiro trimestre está perdido. Ô, Eustáquio, e pode ser que o segundo trimestre também esteja perdido. Vai dar negativo o primeiro, acho que está consolidado isso. Mas é porque a recessão, tecnicamente, é quando tem 2 trimestres consecutivos. Então, enquanto os Estados Unidos estão voltando à normalidade, deve ter o maior crescimento dos últimos 40 anos, né, a gente vai estar amargando numa recessão. Então, eu queria saber de você que está aí nos Estados Unidos, está acompanhando, conhece bem, como é que você vê esse clima, se você acha que é isso mesmo, que se tem possibilidade de dar certo o plano do Biden, etc. Então, um comentário rapidinho sobre o que a Luciana falou do uso das máscaras, né? Quer dizer, já há uma cultura de se usar máscara na Ásia, né? Em vários países da Ásia. Por quê? Pela poluição, porque teve o SARS, porque, enfim. Então, assim, usar máscara é normal. Não é uma coisa diferente como foi para o resto do mundo. Usar máscara, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que para ele já é super normal. E muito antes de pandemia, já aconteceu comigo várias vezes que quando eu viajo de avião, você vê asiático com máscara. Porque é normal. Eles já estão acostumados a fazer isso. Então, o que acontece aqui nos Estados Unidos, né? O que a gente vê aqui é que, primeiro, o que a gente vê todo dia nas notícias, né? O que a gente vê no jornal, a mensagem que vem de quem está na posição de tomar decisões no nível máximo é uma mensagem totalmente diferente. É uma mensagem com base na ciência, é uma mensagem que dá voz, né? Quer dizer, instituições que são super importantes, CDC, voltaram a ter importância, que antes estavam sendo atacadas, né? E o presidente falava mal das instituições em cadeia nacional. Então, assim, o CDC passa a ter o poder que sempre teve, o que seria o Ministério da Saúde daqui também passa a ter o poder que sempre teve, aquela instituição que responde a emergências passou a atuar também na pandemia, que estava totalmente apagada antes, então isso já é uma mudança de postura. Então, o que você tem aqui você tem os republicanos que continuam pensando do mesmo jeito, que, na verdade, nenhum republicano votou em favor do pacote emergencial, que o Taquinho mencionou. Então, esses continuam achando que o Trump é bom, foram os milhões e milhões que votaram nele. Você tem os democratas, que já estavam, né, querendo que voltasse a ciência, querendo que ações acontecessem, e você tem aquele grupo que meio que está no meio, que fica indeciso, que recebe desinformação, que não sabe muito bem como é que é a coisa. Esse grupo agora, o que ele está recebendo é a informação correta. Isso faz diferença. Então, assim, a gente não vai mudar aquele grupo de republicanos. Se esses acham que máscara não funciona, que vão no que a gente chama de spring break, né, quando está no meio da primavera, vão lá para a Flórida, beber, ficar... Esses vão continuar fazendo isso. Esses a gente não vai mudar. Mas a gente ganha esse meio dos indecisos que não sabem muito bem o que é certo e o que é errado, porque a mensagem que vem agora é a mensagem correta. E aí, quer dizer, a estratégia de vacinação agora está mais organizada. Alguns estados ainda estão com problema, ainda está atrasado, mas é totalmente diferente. Quando o governo Biden assumiu, a presidente do CDC, a diretora do CDC era daqui, né, do Mass General Hospital, o que eles declararam é que assim, não tinha nada organizado, você não sabia quem tinha recebido, quantas doses, para onde foi, para onde vai, qual é o planejamento, era um caos. Deixa eu te colocar uma pergunta, você que está aí, é muito interessante você transmitir para nós aqui essa experiência, né, com essa sua visão, obviamente, não é uma visão qualquer. No Brasil você tem uma estrutura gigante de pós-saúde para fazer vacinação, nos Estados Unidos não. Uhum. Eu imagino que aí, teve um dia aí que foram vacinados 3 milhões de pessoas, eles tenham se utilizado do associativismo voluntário norte-americano, algo forte aí. Isso aconteceu, vem acontecendo? Como é que eles têm, como é que um dia vacinaram 3 milhões de pessoas? Aquilo foi impressionante. Então, aqui, o que está acontecendo? Você tem estádios que estão sendo colocados à disposição. Então, aqui o estádio de beisebol e o estádio de futebol, que é 1 hora daqui de carro,
isso tudo virou posto de vacinação. Então, você tem grandes espaços, em alguns lugares é literalmente um estacionamento, e eles botam tendas para se chover, e a fila é de carros, então você nem sai do carro. Então, assim, foram espaços públicos, espaços de eventos esportivos, então espaços que são muito grandes, centros de convenção, o centro de convenção está aqui, também está sendo usado. Esses espaços foram transformados em postos de vacinação, o que faz todo sentido, porque você não tem eventos acontecendo. E aí você tem gente do Exército aplicando vacina, mobilizou tudo que podia ser mobilizado para você ter espaços e pessoal para poder aplicar as vacinas. Então, assim, é um exemplo claro, o Brasil não precisava nem fazer isso, porque o Brasil tem os agentes, o Brasil tem a rede, o Brasil tem a experiência do Programa Nacional de Imunização, né? O Brasil vacina 10 milhões de crianças quando faz a campanha da polio, em um fim de semana. Nenhum outro país do mundo faz isso. Então, o Brasil tem a rede, tem a estrutura e tem a experiência, só não tem vacina. Aqui, eles têm a vacina e montaram essa rede, que não é comum, e eles ainda querem aumentar mais ainda o número de vacinados por dia. E agora, com essa vacina da Janssen, que para o Brasil seria a melhor vacina, porque não precisa de refrigeração especial, é uma dose, por isso que o presidente, o Biden, veio à TV dizer que o que ele quer, o cronograma é que 1º de maio, todo mundo que quiser tomar uma vacina, vai poder tomar uma vacina. E no 4 de julho não é aglomeração, mas as pessoas pelo menos vão poder fazer um churrasco em casa, que é a ideia do 4 de julho, e assim, não vai ser o normal de antes da pandemia, mas com algum contato social, que está todo mundo louco para ter alguma coisa. Então, essa aqui é a diferença, entendeu? Então, voltando à pergunta da Luciana, a mudança do discurso, Luciana, importa, né? A postura, as decisões, esse pacote vai fazer toda a diferença, não vai resolver tudo, mas vai fazer toda a diferença, porque tem muita gente aqui totalmente quebrada, né, então vai fazer toda a diferença. Então, assim, são os passos que têm que ser dados na direção correta. Então, e a gente não só não está dando passo, mas a gente ainda dá passo para trás, então fica difícil você chegar na... Eu acho importante colocar isso, porque a gente volta e meia, a gente fala aqui do processo da responsabilização do discurso, né? A gente sabe que vai ser muito difícil para o presidente agora, daqui até o final da eleição, colocar o carrinho, né? Até porque parece que vai mais para os governadores fazer isso do que para ele, né? Colocar o carrinho no eixo e fazer com que a vacinação avance de verdade, né? A vacinação só precisa de avançar de verdade para ter vacina, como todos nós estamos sempre falando aqui, e você pontuou muito bem. E a impressão que eu tenho é que parece que vai restando para o Bolsonaro, nessa segunda metade do mandato dele, mais do que nunca, só o discurso, a justificativa, né? E o que a gente sabe é que uma das estratégias muito recorrentes utilizadas pelos presidentes, tanto em relação à economia, sobretudo, mas eu acredito que agora, com a pandemia, também vai ser mais ou menos por aí, é dizer que a razão, o motivo é extra a sua responsabilidade, sua condição. Não à toa, se você pega nas pesquisas de opinião, você vê o seguinte, que entre os eleitores de Bolsonaro, 1/3 dele acredita que, não, a pergunta, o presidente tem feito menos, o presidente tem feito o que precisa ser feito, ou, a despeito de que tudo seja feito, tem coisa que tem que acontecer mesmo. A maior porcentagem, né, onde você percebe o grupo onde tem maior porcentagem de pessoas que acreditam que essas coisas têm que acontecer a despeito do presidente, entre as pessoas que continuam aderindo o presidente. Então, esse pode ser um discurso que pode, ou seja, presidentes que agiram de maneira mais contundente, mais firme em relação à vacina, tiveram resultados melhores, não só sobre a vacina, a contaminação de forma geral, tiveram resultados melhores do que aqueles que não tiveram. Então, essa é uma questão que a gente deve ficar muito atenta, porque é uma possibilidade, inclusive, de redução. É claro, gente, que a gente fala aqui toda hora, a gente faz essa ponte toda hora entre o campo das vidas e o campo da política, né?
Mas é claro que aqui todo mundo tem consciência que o mais importante, de fato, é salvar vidas, né? Que o que for preciso é fazer para efetivamente salvar vidas. Mas, por vezes, a gente faz esse discurso porque faz parte da nossa área aqui de ciência política também. Vamos caminhar aqui para o final. Ô, Rocha, seu microfone está fechado aí. Vamos caminhar para o final. Deixa eu só fazer uma consideração, que é o seguinte, em relação a esse tema que a Luciana tocou, que é o seguinte, das pesquisas. O Bolsonaro começou, vocês vão se lembrar que há uma semana atrás, antes desse episódio do Fachin, ele deu 2 ou 3 declarações muito fortes, né? Que era aquele tipo de declaração dirigida à base dele, à base dura dele, né? Para manter a base. Por quê? Ele detectou, e as pesquisas estão detectando, não a perda da aprovação dele, importante, né? Porque se ele consegue segurar nessa base dura dele, mas ele começa a ter um episódio, um fenômeno, de a cada pesquisa que vem, sobe 2 ou 3 pontos o péssimo. Tá? Sobe 2 ou 3 pontos o péssimo, e ele viu isso. Né? Então ele deu aquela reação naquela semana, e em seguida vem esse episódio do Fachin, o discurso do Lula, né, na pesquisa da XP, o Lula pulou 12 pontos. Né, 12 pontos. Estava lá com o Moro, embolado com o Moro, o Ciro Gomes e tal, foi para 25, em 10 foi para 25. Né, encostou no Bolsonaro e já ameaça no segundo turno. Então ele começou a detectar, isso é um problema para ele, porque ainda que ele não perca a base dele, na sociedade ele vai começando a ter o crescimento do péssimo. Né? E o péssimo está muito alto, né, Rocha? O péssimo está em 30%, é muito alto. E crescendo. Pessoal, vamos caminhar para o final. Mas, Roberto, eu queria só aproveitar a Márcia para falar exatamente sobre isso. É o seguinte, qual que é o horizonte, né, dessa pandemia? Né? Como é que ela está vendo isso aí? Porque você deu uma entrevista para o Jornal Valor, que o Valor te pergunta se vai ter carnaval em 2022, né? Você falou que não sabe, realmente ninguém sabe. Agora, eu até já questiono se vai ter eleição ano que vem, porque se a pandemia continuar desse jeito, a eleição pode ser adiada, ou então a gente tem uma eleição com um afastamento social, que seria uma coisa democraticamente péssima, né? Mas, em síntese, é o seguinte, para o Brasil, né, como é que é esse horizonte? Esse pico que a gente está tendo agora, né? Ele vai diminuir e vai desaparecer? Ou você acha que a gente vai ter uma terceira onda? Tem gente falando que a gente é um berçário de novas cepas, né? Tem gente que fala covidário. Covidário tanto de covas, né? Você está tendo muitas covas para enterrar as pessoas, como a Covid está se multiplicando. Então, como é que você está vendo esse horizonte aí para 2021 e até 2022? Tá bom, mas olha só, a Márcia fecha o programa. Essa resposta é o fechamento do programa hoje. Então, eu nesse momento, eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. A gente ainda vai ver os números piorando antes de melhorar. Se a gente imaginar um cenário sem uma nova variante emergindo no Brasil, então a tendência é que a coisa comece a cair, e aí, se a vacinação se expandir, a gente não vai chegar a zero, mas a gente pode chegar numa situação que não, a gente não tenha um outro aumento. Agora, se aparecer outra variante, e sabe-se lá uma que seja mais letal, essa é mais transmissível e causa reinfecção. Mas se a gente tiver outra variante que pode emergir, porque a gente está com o cenário ideal para novas variantes, aí, sabe-se lá, a gente pode ter um outro aumento, pico, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas a gente pode ter outro. Eu acho que tudo vai depender da capacidade que o Brasil vai ter de conseguir adquirir mais vacinas, convencer os Estados Unidos a mandar algumas da AstraZeneca, que está sobrando aqui, mandar para o Brasil. Nesse momento, a alternativa é tentar conter o que está acontecendo agora, e eu acho que os governadores e os prefeitos estão tentando, estão levando pancada, mas estão tentando, alguns, e adquirir mais vacinas. E se as vacinas vierem através digamos, a revolta dos governadores, que venha, mas que venha mais. Porque se a gente não vacinar mais gente muito rápido, aí a chance de aparecer outra variante é muito grande, entendeu? E aí, acho que tudo depende das ações que forem tomadas. Eu espero que a gente não tenha uma terceira onda, mas a saída é a vacina.
É isso mesmo. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você ter disposto do seu tempo. Eu sei que o Eustáquio me falou que estava muito difícil conseguir um agendamento contigo. Eu te agradeço muito. Agradeço mais uma vez, Luciana, Eustáquio, Rocha, e desejo um bom domingo e uma boa semana para todo mundo. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. Tudo de bom. Prazer, Márcia. Igualmente. Tchau.